é que vê realmente a coisa diante de si, com os olhos de sua mente, da mesma forma que certos pintores eminentes adquiriram a faculdade de visualizar as faces das pessoas com quem se encontram, de modo que podem reproduzi-las na tela com novas posturas. Então o mágico experimenta com objetos maiores, e com grupos de objetos, e assim por diante, para imagens mais complexas. Após anos de constante experimentação e prática na produção daquela obra, ele se vê habilitado a pintar algumas destas cenas descritas neste capítulo como fatos, isto é, se torna capaz de as pintar claramente em sua própria mente. Isto feito, o mágico se faz apto para, por sua vontade concentrada altamente desenvolvida, projetar a imagem mental nas mentes dos que o cercam. E a imaginação induzida é levada a um alto grau de manifestação. O povo ocidental não dedica tempo e atenção ao cultivo de tais faculdades, ao passo que o oriental gasta voluntariamente parte de sua vida para alcançar este fim. Mas, por outra parte, o ocidental dedica todo o seu tempo à aquisição do poder da vontade e concentração, com o fim de se fazer um estadista ou financeiro. Cada um, conforme seu gosto e temperamento, não trocaria os lugares ou poderes com o outro. Ambos empregam, não obstante, a mesma força e, pouco a pouco, conseguem o que desejam. Capítulo 21. O oceano de poder mental. Vereis, pela referência nos capítulos precedentes, que o termo telementação é usado por mim no sentido de influência mentativa à distância. A palavra deriva do grego tele, que significa ao longe, e a palavra mentação, que emprego no sentido de atividade mental. Lembrar-vos-eis de que a palavra mentação implica a atividade do poder mental, que considero ser universal em seu caráter. Lembrar-vos-eis também de que a ação de telementação depende da produção dos estados mentais induzidos pelas correntes mentativas. Recordar-vos-eis de que a indução mentativa opera em linhas semelhantes às da indução magnética ou elétrica, isto é, um estado mental pode ser reproduzido em outra mente por indução mentativa, operando por meio de correntes mentativas. Expliquei como os estados mentais podem ser induzidos por sugestão, tão bem como por correntes mentativas, e não aludirei a esta fase neste lugar, mas considerarei a indução mentativa em sua fase de manifestação por meio de correntes mentativas. Esta menção de termos técnicos pode ser-vos um tanto árida, mas tomareis conhecimento do uso inteligente e significação dos termos por meio dos quais sereis capazes de formar em vossas mentes ideias firmes. Os termos são estacas em que podeis prender pensamentos e ideias. De outra forma, os pensamentos e ideias se espalhariam em confusão. A fim de que possais mais plenamente compreender os maravilhosos fenômenos da telementação, penso seria bem lançarmos outra vista sobre o princípio fundamental ou o poder mental mesmo. Compreendendo a natureza da forca empregada, podemos compreender melhor seus efeitos e leis de operação. Estais lembrados de que admiti a existência de um poder mental universal, iminente, manifestando em toda a forma de vida, energia-mente. Sustentei igualmente que todas as manifestações pessoais do poder mental em nós e outros são unicamente centros de poder no grande oceano de poder mental universal. Estais lembrados também que admiti não ser o cérebro um criador do poder mental, mas da natureza de um transformador do poder mental universal em formas e fases usuais. Bem, até aqui compreendemos o assunto. Passemos, pois, a considerar as correntes mentativas. Em primeiro lugar, as correntes devem pôr-se em movimento em qualquer lugar e de qualquer modo. Onde e como? Vejamos. Devemos ver que as correntes mentativas têm a sua origem, ou antes, o seu impulso inicial na mente de algum indivíduo. Como? No seu cérebro, sem dúvida, e daí parte. Por quê? Porque o cérebro é transformador do poder mental em formas ou fases usuais. Qual é a natureza da ação do cérebro? Informa-nos a ciência, bem como os ensinos ocultos, de que há em todos os processos do cérebro um queimamento de substância cerebral e matéria nervosa, assim como há um queimamento dos elementos em uma bateria elétrica. O processo é idêntico em ambos os casos. Tanto o cérebro como a matéria, transforma uma energia já existente em uma forma universal, energia que não pode ser criada, aumentada ou diminuída. O cérebro e a bateria usam de material em seu processo. Ambos geram correntes de força,
que são capazes de efetuar mudanças em outras substâncias, etc. Mostra-nos a ciência que há uma produção ou geração de calor na manifestação do poder mental no cérebro. A temperatura do cérebro eleva-se, quando empregada em obra ativa do pensamento, ou outras formas de atividade mental, ou de agitação. Mesmo a temperatura de um nervo delicado aumenta quando é usado. Este fato foi inteiramente demonstrado pela ciência, que é que faz o cérebro manifestar esta energia. Estados mentais. Que é um estado mental. Sabeis o que significa mental? Estado significa uma condição. Um estado é uma condição mental. De que dependem, pois, os estados ou condições mentais e por que variam? Dependem dos graus de vibração de excitamento do aparelho mental. Aparelho mental? Deve uma coisa ter um aparelho mental, antes que possa manifestar estados mentais, originais ou induzidos? Sim, mas lembrai-vos disto, todas as coisas têm seu aparelho mental, mesmo as que estão abaixo do átomo e das partículas de que os átomos se compõem. Todas as coisas sentem e respondem ao sentimento, mesmo as formas das mais materiais. A ciência expõe isto dogmaticamente. Tudo o que sente e responde deve manifestar desejo e vontade, embora unicamente em um modo elementar, e deve ter aparelho mental ao fim de fazer isto. A mente e mecanismo da mente em todos os átomos e em tudo que deles se envolve. Não é isto a afirmação minha, mas a última palavra da ciência moderna, proclamada pelos mais adiantados de seus representantes. Vibração de excitamento, eu disse. Que é uma vibração? É um estado de movimento intenso e rápido de uma partícula. Mostra-nos a ciência que todas as coisas estão em vibração contínua, e que a natureza diferente das coisas depende de seu respectivo grau de vibração. E que é excitamento no sentido do termo que uso. Assim, pois, deve achar-se uma condição de atividade vibratória despertada, fundamentando os estados mentais. E esta atividade vibratória despertada comunica a movimento as correntes mentativas e impele-as para outros, nos quais induzem estados semelhantes. Tal é toda a história. Se temos, pois, um estado mental de atividade vibratória despertada de um indivíduo, como se passa ele para outros indivíduos sem contato direto? Pelas correntes ou ondas mentativas. Que são correntes ou ondas mentativas, e como operam? Nossa razão está, agora, acima de toda a dúvida que se possa ter sobre a compreensão e do que isto significa. Respondamo-lo à luz da ciência moderna. Há uma falsa compreensão nas mentes da maior parte das pessoas acerca das correntes e ondas de luz, magnetismo, eletricidade, calor, etc. Sabem que as ondas de calor e luz, por exemplo, viajam milhões e milhões de milhas do Sol à Terra, onde são sentidas depois de percorrerem uma distância tão longa. Sabem-no perfeitamente, mas parecem pensar que o calor e a luz são substâncias que viajam realmente em ondas tão grandes distâncias. Não é, porém, isso que a ciência nos ensina. Pelo contrário, ela sustenta que a luz e o calor não viajam, mas vibram em ondas no éter. É o éter uma suposta forma delicadíssima da matéria que enche todo o espaço e se acha tanto entre os átomos como entre os mundos. Nada se conhece acerca do éter, mas a ciência é obrigada a aceitar sua existência para explicar certos fenômenos. Sustenta ela que estas ondas no éter, uma vez postas em movimento, viajam até pôr-se em contato com a matéria capaz de transmitir suas vibrações. Achada tal matéria, recebe elas ditas vibrações e as reproduz em forma de calor e luz. Em outros termos, a luz e o calor que se originam do Sol não viajam para a Terra a fim de ser por essa experimentados, mas, pelo contrário, o calor e a luz originados do Sol estabelecem ondas no éter que viajam até alcançá-la. Quando encontram material próprio, reproduzem e transformam-se em ondas de calor e luz, semelhantes às do impulso original e nós, os terrenos, sentimos o calor e vemos a luz. A eletricidade e o magnetismo reproduzem-se da mesma maneira. Semelhantes são as vibrações do som que estabelecem vibração elétrica no telefone, a qual viaja e se torna a transformar em vibrações de som na extremidade do fio. Quando pensardes nisso, lembrai-vos que as vibrações na extremidade receptora são induzidas. Alguma coisa há geralmente mal compreendida. Pensam as pessoas que estas ondas viajam realmente,
como viajam as ondas que se formam na água onde se lançou uma pedra. Mas há um engano em ambos os exemplos. A força do movimento da pedra produz a elevação da água que chamais onda. Passado o movimento, outra onda se forma. Depois outra e outra mais, até que tenhais uma série de ondas que viajam aparentemente para a praia. Em realidade, porém, as ondas não viajam, comunicam simplesmente seu movimento às partículas da água próximas e um esforço de movimento se exibe. O movimento real de uma onda é para baixo e para cima a semente. Ponde na água uma cortiça e provocai ondas. Notareis que, enquanto o movimento das ondas viaja, a cortiça se move para baixo e para cima juntamente com as ondas. Eis como a ciência explica o movimento. Tomai, diz ela, um cordel. Ligai uma de suas extremidades a um poste ou parede e tende a outra em vossa mão. Afrouxai um pouco o cordel e agitai-o para cima e para baixo. Vereis gerar-se um movimento de onda, uma série de ondas a passar sobre o cordel desde vossa mão até o poste ou parede. Não obstante sabeis que o cordel não viaja, mas se move simplesmente de cima para baixo. Não há viagem aqui, mas tão somente movimento induzido ou comunicado. A este respeito todas as ondas são semelhantes, ondas de luz, ondas de calor, ondas elétricas, ondas magnéticas, ondas mentais. Mas estas de calor e luz são ondas no éter, que é uma coisa material. Disse-vos eu que as ondas do poder mental são mais altas do que a substância etérea mais delicada, e que atravessa. Digo que todos nós somos centros em um grande oceano de poder mental. Por essa razão, sustento que as correntes e ondas mentativas são realmente correntes e ondas do grande oceano de poder mental, e que a atividade vibratória estabelecida em nossa mente, minha mente ou mente de milhares, continua no grande oceano do poder mental e produz ondas ou correntes de energia, que viajam até alcançarem o aparelho mental de outros indivíduos, em que tendam a reproduzir as vibrações originais ou estados mentais, por indução. Lembrai-vos, em outros termos, que estas ondas e correntes são duas ondas e correntes do oceano, não só do oceano, mas ainda nele. Minha ideia das correntes e ondas mentativas são que, não só são manifestações do poder mental universal, mas também viajam no oceano deste princípio universal. E este grande oceano mentativo é cheio de correntes, ondas, ressacas, turbilhões, redemoinhos, correntes marítimas e outras formas de atividade. Imaginai um grande oceano de poder mental. Se não podeis fazer esta ideia, pensai então neste oceano mental como o grande éter universal enchendo todo o espaço. Seja como for, a imagem deve mostrar este poder mental enchendo todo o espaço, tanto entre os átomos como dentro mesmo dos átomos. Pode ser que começareis melhor, formando a imagem de todo o espaço cheio de todas as formas e figuras e contendo unicamente poder mental. Um oceano de poder mental deve ser pensado como uma energia ou força, capaz de operar todas as sortes de manifestação, quando provocada. Pensai, depois, em um pequeno centro de poder, formado neste grande oceano de poder mental, um pequeno turbilhão, tão pequeno que os mais fortes microscópios podem dificilmente distingui-lo. Vede, depois, inumeráveis turbilhões formados neste oceano. A esses pequenos turbilhões chamamos centros de poder. Eles combinam-se e as figuras começam a aparecer. Aparecem átomos de matéria, compostos da combinação desses pequenos centros que assim se tornam centros cada vez maiores. Depois vêm as combinações de átomos e as várias formas de matéria aparecem, porque, como sabeis, todas as substâncias se compõem de átomos, em várias combinações. Todos os átomos são aparentemente compostos de pequenas partículas chamadas elétrons, que parecem ser pequenas unidades de força, mas que são atraídas e repelidas umas por outras, e parecem ter suas simpatias e antipatias, mostrando os elementos da mente dentro delas. Então estas figuras e formas de matéria tornam-se cada vez mais complexas e os centros de poder mais potentes. E as formas de coisas vivas começam a aparecer, elevando-se desde a célula microscópica abaixo a combinações de células em plantas vivas, depois em animais e, em seguida, na vida humana. Cada forma, tanto que sobe mais alto, desenvolve mais poder mental. Até que, finalmente, vemos o homem com sua mente admirável, como um grande centro de poder. Mas,
Lembrai-vos que todas essas figuras, formas, células, plantas, animais e homens, têm como substância interna essencial, a este mesmo princípio de poder mental, de que mesmo oceano se compõe. São centros de poder neste oceano de poder mental, mas compostos da mesma substância que a do oceano. Podeis imaginá-los como turbilhões vibratórios de poder mental, se vos apraz, e não estareis muito afastados da verdade, se assim fizerdes. Vidas as coisas são centros de atividade e energia, no grande oceano universal de poder mental. Estes centros de poder são de diversos graus de atividade. Chamaremos positivos aos mais fortes, e negativos aos mais fracos. Assim, conforme seus vários graus de poder e vibração, cada centro é positivo para uns e negativo para outros. Cada qual tem seu grau de positividade. Pensai, pois, nestes centros como mentes humanas e chegareis a desenvolver, em particular, a vossa imagem. Figurai cada um destes centros manifestando atividade vibratória, convertendo e transformando a energia mentativa tirada do oceano do poder mental. Vede-os enviando as ondas e correntes de energia mentativa, que induz vibrações ou estados mentais semelhantes em outros centros. Vede alguns centros fortes, positivos, gerando correntes giratórias parecidas com redemoinhos no corpo do oceano de poder mental, que se estende muito além do centro e afeta outros centros muito mais longe daquele. Se examinardes detidamente vosso quadro, vereis essas correntes giratórias atraindo continuamente para os seus centros coisas, pessoas e ideias, em virtude de seu grau particular de vibração, ao passo que as coisas de vibrações diferentes parecem comparativamente não ser afetadas pelas correntes. Isto e outras coisas podeis ver em vosso quadro, quando mais claro se fizer para vós. Em adição a essas correntes, vereis grandes ondas tomando certas direções rumo a certos objetos para onde são dirigidas. Em suma, todos os fenômenos do oceano de poder mental. Vereis o quadro da circulação do poder mental, a formação, o crescimento e a evolução dos centros de atividade e energia mentativa. Quando reparardes mais na vossa pintura, vereis que cada um desses centros de energia parece ter dois polos de atividade, dos quais um age na direção de impelir, levar, forçar, guiar, obrigar, dirigir, etc., sendo a sua ação a de levar para fora, e o outro age na direção de atrair, colher, chamar, acariciar, seduzir, encantar, afagar, etc., sendo a sua ação a de trazer ou chamar para dentro. A primeira parece ser uma força masculina, a segunda, uma força feminina. Aquela age como o poder de vontade, esta como força de desejo. Estes dois polos de poder mental possuídos de cada centro chamam-se polo positivo e polo negativo, respectivamente. Descrevi estes característicos sempre que tocamos em nossas lições. Uma vez mais, porém, chamo a vossa atenção para o significado dos termos aplicados a eles. Motivo significa, sem dúvida, o que move, o que incita a ação. E motivo significa o que move ou excita os sentimentos. Lembrai-vos que excitamento significa atividade despertada. Assim, pois, e motivo significa o que desperta os sentimentos e os põe em atividade. O lado emotivo da mente relaciona-se sempre com os sentimentos e o motivo com a vontade. Os melhores resultados nascem da combinação do sentimento com a vontade, desejo e ação. Como em todas as outras coisas, a combinação das qualidades masculinas com as femininas e os característicos, produz os melhores resultados. Todo homem tem os seus pontos fortes e fracos. Juntos eles são irresistíveis nas linhas de trabalho físico, mental e espiritual. E agora os bosquejos amplos de nosso quadro mental foram traçados com todas as suas minuciosidades. Mas o nosso quadro é mais do que isso. É uma pintura móvel em ação vívida e movimento espiritual. Ele nos mostrará os variados fenômenos da telementação em uma série de movimentos, ação, cenas reais e palpitantes. Tudo se passará no quadro, mesmo sem intervenção de material externo. A pintura natural contém o material para uma variedade infinita de ação e combinação. É um mundo em si mesmo. Porém, agora, o mecanismo em operação em mostrar-vos-ei a vossa imagem mental do oceano do poder mental e seus centros de energia em pleno movimento e atividade. Prestai-me benevolamente vossa atenção, enquanto vos descrevo a cena.
Capítulo 22. Um vislumbre do mundo oculto. Pedi-vos, no capítulo precedente, que formasseis uma pintura mental do oceano do poder mental. Continuemos a examinar minuciosamente esta pintura. Observemos as atividades e manifestações que se apresentam. Considerando esta pintura mental mágica, devo imaginar que sois altamente desenvolvidos no ocultismo e que, por conseguinte, podeis ver o que os ocultistas chamam segundo plano. Sem aprofundar o assunto da questão, pois ele não faz parte deste livro, digo-vos que os ocultistas reconhecem 7 planos de vida, dos quais todos têm suas próprias leis e fenômenos. O primeiro plano é o nosso plano material ordinário, cujos fenômenos podem ser observados por todos que são dotados de sentidos físicos. Este primeiro plano é o da matéria, e todos os seus fenômenos são materiais. Tudo o que se pode ver neste plano é o movimento ou a presença da matéria. Mesmo quando dizemos que vemos a manifestação de alguma força, neste plano, realmente significamos que vemos esta força tanto que produz um movimento ou mudança na matéria. Não vemos a força de tudo, o que vemos é a matéria movida pela força. O segundo plano é o das forças sobre o qual opera, em todas as formas, a energia ou força. Os ocultistas que alcançaram o segundo grau de desenvolvimento, podem sentir os fenômenos das forças no próprio plano delas, independente da presença da matéria. Para explicar isto, direi que, sobre o primeiro plano, o plano da maior parte da raça, os fenômenos que se relacionam com a eletricidade podem ser sentidos por meio da matéria em que a eletricidade opera. Podeis ver objetos materiais movidos pela eletricidade, mas não a eletricidade mesma. O mesmo se observa a respeito do magnetismo. Podeis ver a agulha atraída pelo ímã, mas não as correntes das vibrações magnéticas. Não podeis ver as ondas de luz em vibração, mas sim a manifestação da luz quando estas ondas ferem um objeto material. No segundo plano, porém, aqueles que atingem o segundo grau, referem que as ondas vibratórias de eletricidade, magnetismo, luz, calor, etc., podem ser sentidas sem a presença do veículo material, mas que podem ver as tais vibrações. Podem, por exemplo, ver as ondas de eletricidade ou magnetismo passando pelo éter, antes que alcançassem os objetos materiais que afetam em um modo visível a vista ordinária. Referem que até mesmo as ondas vibratórias dos raios-x lhes são visíveis, sem o auxílio do quadro fosforescente usadas pelos cientistas antes que os raios-x desapareçam. Sabeis, sem dúvida, que estes raios, os mais altos, de fato, para a vista ordinária, são invisíveis ao olho humano, ainda que susceptíveis de serem apanhados pelos instrumentos, placas fotográficas, etc. Referem às pessoas deste segundo plano que percebem inteiramente as vibrações das ondas ocorrentes do poder mental. Lembrai-vos, porém, de que não vem a mente mesma. Vêm as ondas de energia emanando da mente. Os 5 planos restantes, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, pertencem aos mais altos graus do ocultismo e não formam parte da matéria deste livro. Menciono-os simplesmente para que os estudantes mais adiantados reconheçam que me não é estranha a sua existência e importância, bem como não nutro nenhuma crença falsa sobre haver unicamente estes 2 planos. Pertencem estes capítulos aos ensinos do segundo plano e não têm nada com o terceiro ou algum dos mais altos. Tratam exclusivamente da fase da energia mental, isto é, da mente em seu aspecto de poder mental. Em outra ocasião, posso tratar dos planos mais altos, mas não agora. Voltando ao nosso quadro do poder mental, presumo que podeis sentir os fenômenos do segundo plano e, assim, ver realmente a passagem e existência das ondas e correntes mentativas. Dando-vos as instruções conscientes, podereis pintar os fenômenos com mais clareza do que se me restringisse ao método do primeiro plano. Desejo mostrar-vos as forças mesmas, bem como seus efeitos, nas formas da matéria. A primeira coisa que haveis de ver em nossa pintura do poder mental é a presença de grandes nuvens de substância vaporosa, alguma coisa parecida com flocos de algodão dos dias de verão, ainda que algumas delas sejam mais escuras e pesadas. Notareis a presença de cores nestas nuvens, sendo umas de um cinzento escuro, outras tingidas como as nuvens do sol nascente ou do sol poente. Oferece-nos um quadro belíssimo a massa variante de nuvens de todas as espécies, figuras,
formas e graus de densidade. Consideremos o que essas várias cores significam, pois cada uma tem o seu significado. Depende a cor do grau de vibração e do sentimento que põe as ondas em movimento. Não tinha em mente mencionar isto neste capítulo, mas vejo que o não posso omitir, sem prejudicar aos meus estudantes. Quando se põe alguém a falar dos fenômenos do segundo plano, dificilmente evita levar a história até ao fim. Dou-vos as cores emocionais, a fim de que as possais reconhecer, tanto que as virdes na pintura. Elas. O azul é a cor vibratória pertencente ao sentimento espiritual, representa vários sentimentos e emoções de religião. A sombra se faz mais clara quando o conceito religioso ascende na espiritualidade. O azul claro representa um sentimento espiritual alto, desinteressado. Uma bela cor violeta representa o sentimento religioso mais alto, e uma sombra peculiar, que pode chamar-se ultravioleta, representa um desenvolvimento espiritual de uma ordem muito elevada. O amarelo é a cor vibratória pertencente aos sentimentos e emoções em sociedade com o poder intelectual. A sombra torna-se mais clara assim que o intelecto ganha concepções mais altas. Um amarelo escuro é a cor do estado intelectual ordinário, ao passo que o intelecto brilhante apresenta uma cor de ouro brilhante. Há uma sombra ainda mais alta que esta, ainda que mais rara entre a raça. Aludo a essa de um amarelo primário, daqueles que alcançaram um alto grau do verdadeiro desenvolvimento oculto, a espiritualidade iluminada. Informam-nos os ensinos ocultos mais elevados que essa sombra vibratória é do espírito ou a essência do ser. É a luz branca pura, de um brilho indescritível. O alaranjado, que é uma combinação do amarelo e vermelho, pertence à intelectualidade orgulhosa ou ambição intelectual, de um grau notável. O pardo é uma cor vibratória de avareza e avidez. O vermelho é a cor vibratória da paixão, em todas as suas fases. O vermelho carregado, escuro, pertence às paixões da animalidade e sensualidade. Um vermelho escuro brilhante pertence à ira e ao ódio. Misturado com o preto é ira e ódio provenientes da malícia ou inveja. Misturado com verde, denota ódio proveniente do ciúme e da inveja. Sem mistura de nenhuma cor, indica a luta por algum suposto direito ou causa ordinária. Quando esta cor se vê na sombra do carmesim, é o sinal do amor mais elevado. A sombra torna-se mais lúcida e clara à medida que os sentimentos sobem na escala do caráter. Um amor grosseiro, egoísta, torna a cor de um carmesim escuro. Uma forma de amor mais elevado mostra-nos uma sombra mais clara, terminando em uma sombra que se aproxima de uma suave cor de rosa, denota o caráter de uma amizade de um plano alto. O verde é uma cor vibratória peculiar e indica um número de fases raras de sentimento e emoção. Um verde sujo, escuro, denota inveja ou ciúme. Um verde um tanto cinzento, indica a impostura, toma-se cada vez mais claro, quando a qualidade de impostura se eleva na escala. O sombra de um verde claro brilhante manifesta tato, diplomacia, corteza, adaptabilidade, etc. O cinzento é uma cor vibratória negativa, que em sua forma escura indica a tristeza, depressão ou melancolia, etc. Em sua forma claro brilhante indica egotismo, e em uma certa forma pálida, receio ou terror. O preto é a cor vibratória do ódio, da malícia, da vingança e outros semelhantes estados de sentimento. Essas cores vibratórias emocionais formam, sem dúvida, inumeráveis combinações entre si, mas o que ficou exposto acima dá-vos a chave para a interpretação delas. As cores vibratórias dos dois polos mentais dificilmente se podem chamar cores, porque suas cores formas derivam do caráter do sentimento que inspira e lhes dá o grau de vibração e cor que indica o impulso motivo ou emotivo. Pode-se, porém, dar uma diferença mesmo entre os dois. O polo emotivo, em suas correntes de força de desejo, mostra um efeito cintilante como se houvesse uma multidão de faíscas miúdas ou estrelinhas na corrente. O polo emotivo, em suas correntes de poder de vontade, mostra um efeito algo parecido com uma multidão de pequenos relâmpagos, cruzando-se no curso ou corrente. Em adição às nuvens mencionadas acima, outra que deve ser mencionada enquanto consideramos o assunto. Aludo ao que se pode chamar vibrações de vitalidade que irradiam de um corpo robusto e que são causados pela força vital que penetra o corpo durante a vida, e faz mover-se a máquina física.
Preferem alguns chamar-lhe força nervosa. Essas vibrações não apresentam cor especial, ainda que, quando de perto ou no corpo, manifestem uma tinta francamente avermelhada. Quando vistas saindo do corpo, mostram uma falta de cor, como água clara, e assemelham-se a vapor aquecido de um fogão, lâmpada ou chão quente, isto é, parecem-se com um corpo sem cor, vibrante, de ar. O grau e a força dessas vibrações dependem do estado de saúde física da pessoa que as manifesta. Como vemos, agora, a nossa pintura do poder mental e nele se agitarem as sombras e formas de seres humanos, podemos observar que cada ser está cercado de uma aura ou atmosfera de forma oval, de vibrações emocionais, radiações emanadas de seu estado mental. Estende-se esta aura do corpo à distância de uma vara, e gradualmente desaparece ao aumentar a distância. Vê-se colorir a aura de cada pessoa conforme as vibrações de seus estados mentais prevalecentes. Mostra-se cada estado mental em sua sombra apropriada, com suas próprias combinações, tendências, etc., e por isso o ocultista adiantado chega a ler o caráter das pessoas como num livro aberto, segundo as cores emocionais. E mesmo que alguém não possa, de momento, manifestar um estado mental, sua aura mostrar-se-á colorida do estado mental prevalecente, como se fosse o seu caráter. Essas vibrações componentes da aura de uma pessoa, afetarão, sem dúvida, aos que entram em relação com ela. As vibrações continuam mesmo além da aura visível, em um grau mais brando. Assim aqui, sobre a nossa pintura podemos falar da sorte das pessoas que passam por nossa frente. Seus estados mentais são revelados pelas cores emocionais. Vejamos, agora, como certas pessoas afetam a outras. Aproxima-se um homem de outro. O grau de positividade dinâmica do primeiro é superior ao do segundo. Vemos, quando reparamos que a cor de sua aura penetra a do mais fraco e que a cor da aura deste se vai gradativamente assemelhando à do primeiro. Podemos observar o processo e assim esquadrinhar as coisas que acontecem. Os estados mentais do primeiro homem induzem sentimentos e emoções ao segundo por meio das correntes de energia mentativa que fluem para este. O primeiro homem não se esforça para impressionar ao segundo. Seu magnetismo, tornando-se mais positivo, afeta ao do outro e induz-lhe estados mentais similares. O segundo homem recebe os estados do primeiro, como podemos ver pela mudança na cor. Este é o modo como as pessoas afetam as outras inconscientemente afetadas. É, como vedes, um caso simples de indução mentativa. Move-se o segundo homem, sentindo-se mais oprimido ou exaltado, como o caso requer, em virtude de seu contato com o primeiro e levando consigo um pouco dos sentimentos gerais e caráter do outro. Este segundo homem, um pouco mais tarde, encontra-se com o outro e podemos ver quando este novo homem afeta o segundo homem pela sugestão de suas maneiras e palavras. Ele não parece, como o primeiro de que falamos, enviar fortes correntes, mas seus símbolos exteriores de voz, palavras, maneiras, etc., se põem logo em ação e vemos o nosso segundo homem ter estados mentais que lhe foram induzidos pela sugestão. Vistes dois estados ou fases mentais de indução mental. Nosso homem positivo prossegue o seu caminho e descobre a outro homem que desejar influenciar em certos negócios. Observai-o, pois, e vereis alguma coisa interessante. A aura do homem positivo parece perturbar-se e grandes chamas de cor saídas dele parecem saltar em torno do outro homem. Assemelha-se este processo à ação das línguas de fogo. Estas línguas de poder mental enrolam-se em torno de outro homem, umas parecem cintilar como se manifestassem a ação de o atrair para o homem positivo, ao passo que outras parecem bater nele como uma chuva de pequenos relâmpagos. Umas representam a força do desejo, outras a ação do poder da vontade. Dá-nos isto uma boa ilustração da influência pessoal em uma entrevista ou fase de magnetismo pessoal. Quando a ação se faz mais animada, podeis ver o poder da vontade do homem positivo despedindo, diretamente, finos relâmpagos que saem como faíscas de uma bateria elétrica, e podeis notar o processo pelo qual ele bate e neutraliza o poder da vontade do outro, que, cansado e escravizado, se rende às imposições e exigências do mais forte. Este processo se apressa quando a vontade do mais forte impressiona de tal modo a força do desejo do mais fraco, que este se torna admirado ou fascinado.
O efeito aumenta ainda mais quando a força de desejo do mais forte estabelece uma indução mentativa de vibrações correspondentes no polo de desejo do mais fraco. Um quarto elemento no ataque fornece-lhe uma força de desejo forte, quando atrai para si a vontade do mais fraco, desde o seu par natural, seu polo de desejo próprio. Este é o caso de um ataque determinado, combinado. Verdade é que o homem positivo pode não conhecer um só fato relativo ao poder mental, mas ele aprende um processo de afetar e influenciar a outros e de sujeitá-los à sua vontade e desejo, ainda que seja ignorante da explanação científica do processo. Todo indivíduo dinâmico positivo compreende isto instintivamente e seu conhecimento aumenta com a confiança em si mesmo que a prática lhe dá. Essas pessoas passam da cena e podemos ver em seus lugares homens e mulheres seduzindo, encantando, atraindo a outrem, em virtude de operar a sua força de desejo nas linhas do chamado amor, que não é mais que uma paixão animal interesseira, em muitos casos maior que a manifestação desordenada em seus apetites. Vemos em nossa pintura muito disto, mas notamos que muitas pessoas parecem poder repelir facilmente essas atrações e não são afetadas pelas correntes de desejo. Seu estado mental geral é tão diferente que interpõe uma grande resistência à corrente do ataque desviada e quebrada, mesmo sem emprego de um grande esforço da vontade. Vemos muitos exemplos disto em todas as formas de influência mentativa. O semelhante atrai o semelhante com sua obra mentativa, e aqueles que são atraídos são geralmente aqueles cujos estados mentais correspondem a uma grande extensão com os das pessoas que os afetam. Há, sem dúvida, exceções a esta regra, devido à ignorância e falta de experiência firmada na confiança e na fé, mas a regra é geral. Continuando a observar a pintura, vedes pregadores influenciando suas congregações, grandes correntes de energia mentativa rolando sobre a assembleia ou igreja. As congregações, estando em uma atitude receptiva e passiva, com as vontades relaxadas, atraem realmente a força dos pregadores. Podeis julgar o grau de sentimento religioso que o pregador espalha, examinando a sombra de sua cor azul emocional. Chegareis a ver uma sombra melhor entre as igrejas estabelecidas, de regra. Notareis também as ondas e correntes da congregação, que formam a atmosfera da igreja e que são imediatamente sentidas pelo estranho que entra por suas portas. Semelhantes coisas notareis nos teatros e reuniões políticas e em todos os ajuntamentos de povo. A cor vos dá sempre a chave do caráter da assembleia e das pessoas que a formam. Vedes, agora, o hipnotizador e seu paciente em um salão público. Notareis que a cor emocional do hipnotizador não é atrativa. Notareis a cor cinzenta neutral da aura do paciente, que parece ter comprimido uma porção de seus próprios estados mentais. É um paciente profissional e um escravo do professor. Vereis o magnetismo do hipnotizador passando para o paciente e enchendo completamente a sua mente. Vereis como a vontade do hipnotizador suplanta a do paciente e a domina inteiramente. Notareis que o polo de desejo e o polo de vontade do paciente parecem não mostrar energia própria, mas ser inteiramente movidos pela personalidade e mente do operador. Este é, sem dúvida, um caso extremo, mas ilustra melhor o fenômeno. E, por seu efeito sobre os presentes, podeis determinar o adiantamento neutral deles. A cor vos dá a explicação. A sugestão mental desempenha, sem dúvida, a sua parte em todos esses casos, mas não podemos ver esta, porque não é uma corrente ou onda, senão simplesmente a operação de símbolos exteriores na direção de induzir estados mentais a outros. Podemos ver os estados mentais induzidos, mas só podemos conhecer ouvindo o que se diz e faz. Menciono somente alguns casos que vedes na pintura, com o fim de ilustrar as diferentes fases do princípio e operação da força. Todos eles vos dão meramente uma ilustração da telementação em curto espaço. Continuemos, pois, a examinar os exemplos da operação da mesma força, em curto espaço, em todas as suas fases admiráveis. Antes, porém, de o fazer, lancemos ligeiramente o olhar às atmosferas mentais das capitais, cidades e aldeias, assim como aos edifícios, localidades, etc., que passam diante de nós na pintura. Isto é, o mais interessante e instrutivo. Em primeiro lugar, notareis as grandes nuvens de energia mentativa penetrando todo lugar, toda esquina. Cada qual mostra a sua própria sombra de cor vibratória,
indicando as vibrações que nascem de certos estados mentais prevalecentes. Falei-vos das causas disto em um capítulo precedente e não tocarei aqui nas suas minuciosidades. Deveis estar lembrados de que vos expliquei como as várias correntes de energia mentativa, de todas as sortes e graus, chegam a cada pessoa, se unem e se misturam, ou neutralizam entre si as suas forças. As correntes de graus semelhantes de vibrações harmonizam-se, formam combinações e misturas. As de vibrações opostas entram em conflito e neutralizam reciprocamente as suas forças. É desta maneira que se formam as atmosferas mentais dos lugares. Podeis vê-las na pintura. Mas, podeis perguntar, por que persistem estas nuvens depois que as pessoas as emitem? A resposta é que a força uma vez posta em movimento persiste por um maior ou menor tempo, que depende de intensidade do impulso original. Assim como a luz de uma estrela, ou antes, sua onda de luz existe e se move muitos séculos depois que a estrela cessou de existir, assim como as vibrações de calor continuam em um quarto depois de removida a causa, assim como os odores ficam, quando a coisa desaparece, assim ficam as vibrações mentativas e suas correspondentes formas de pensamento, longo tempo depois que desapareceu o sentimento original. Sim, por muitos anos, em muitos casos. Desta maneira, lugares, casas, armazéns, etc., conservam atmosferas comunicadas pelas pessoas por longo tempo a começar de quando se afastaram. Os armazéns são insalubres por causa dos estados mentais negativos de algumas pessoas que os ocuparam. As casas são perseguidas em razão das vibrações nascidas de sentimentos ou desejos intensos, ou ainda do horror ou receio de algum criminoso ou vítima. A atmosfera das prisões é bem conhecida do visitante ordinário que sente as vibrações de que o lugar está saturado. A atmosfera dos lugares de baixos prazeres é igualmente percebida. Conheço um lugar desta ordem, em que as vibrações continuaram muitos anos depois que os inquilinos saíram e os edifícios foram usados para fins comerciais. Os hospitais têm uma influência opressiva sobre a maior parte dos indivíduos. Esses efeitos negativos podem, sem dúvida, ser removidos por um tratamento mental do lugar ou quarto, enviando-lhes correntes de energia mentativa de um caráter estimulante. Por outra parte, a presença de um homem ativo, enérgico, bem-sucedido, ou de homens da mesma qualidade, em um lugar, penetra de vibrações positivas que estimularão a todos os que estiverem nele. Lembra-me um grande edifício de escritórios em uma vasta cidade, o qual se encheu de tal modo das vibrações dos que o ocuparam, aumentadas ainda de outras atraídas, que a influência resultante delas se fez ali uma espécie de inspiração para os que vieram depois a ocupá-lo. De certas pessoas ouvi que, depois que trataram os seus negócios no tal edifício, eles aumentaram, e em igual proporção as suas energias. Há uma lei que fundamenta estas coisas. Se o povo a compreendesse, tiraria muitas vantagens de seus lados positivos e evitaria as fases negativas. Penso que vos dei uma boa ideia nesta direção. Estas grandes nuvens de vapor de poder mental manifestado constituem, muitas vezes, o que chamamos formas de pensamento que passaremos a descrever-vos. Segui as explanações destas coisas como apareceram na pintura. Essas formas de pensamento são realmente formas de sentimento, lembrai-vos, usando eu um termo mais familiar. Ainda que geradas ou criadas, da mesma maneira, essas formas de pensamento diferem no imaterialmente em seus característicos e particularidades. Consideremos alguns desses detalhes característicos e aparências. Por aparência significo, sem dúvida, seu aparecimento aos que não podem perceber no segundo plano. Mas possa ou não alguém perceber assim, o efeito dessas formas de pensamento manifesta-se da mesma sorte sobre ele. Não é necessário ver uma coisa para sentir sua influência. Mas compreendeis, sem dúvida, o que já eu disse. A mais comum das formas é a de uma série de ondas encrespadas ou escarcéus de uma substância semelhante a nuvens de vapor, a qual sai da mente da pessoa e entrega ao estado mental que a origina. Manifestam as ondas uma forma circular que se move em todas as direções, desde o centro comum, à guisa daqueles círculos causados por uma pedra que se lançou ao poço. O alargamento, isto é, a distância viajada pelas ondas, e o grau de rapidez manifestado dependem da intensidade do impulso emocional. A rapidez se diminui na razão da distância aumentada,
Mas largo tempo depois de cessado o movimento, existe, parece, um movimento quase imperceptível das ondas exteriores que se impelem vagarosamente. Outra variedade de formas de pensamento manifesta-se como um volume de fumo de cigarro assoprado pelo fumista. Apresentam-se tais formas em longas correntes e, embora se alarguem e se espalhem, mantêm, contudo, a mesma direção originariamente tomada. Esta outra variedade a que nos referimos surge com outra pessoa ou coisa e quando a atenção do mentador se concentra, consciente ou inconscientemente sobre tal pessoa ou coisa. Neste caso, o movimento da forma de pensamento está na direção da pessoa ou coisa diretamente considerada pelo mentador. Afim esta forma de pensamento existe uma série de outras semelhantes a massas de fumo saídas de um grande incêndio. Essas formas de pensamento são, com grandes impulsos, lançadas a uma direção certa pela mente do mentador onde se originam. Outras espécies de formas de pensamento espalham-se firmes, mas preguiçosamente na direção do objeto pensado. Outras lançam o mentador a todas as direções e se assemelham ao vapor interno. Outra ainda aparece como um clarão de relâmpago lançado de um espelho quando em face do sol. Certas formas particulares de poder da vontade manifestam-se como sucos vivos de relâmpagos. Outras formas viajam e parecem envolver o objeto pensado. Impelidas pelo desejo forte do mentador, agem como se procurassem trazer aqueles objetos desejados. De fato, esta é exatamente a natureza da ação desta classe de formas do pensamento. O efeito produzido depende, sem dúvida, da positividade do mentador e da força do desejo. Sem dúvida, é o efeito materialmente influenciado pelo grau de positividade da pessoa afetada e outras atrações que impedem a rendição ao abalo da força de desejo. No caso de um desejo forte da parte do mentador, dado o caso de se estar, dia após dia, manifestando a paixão dominante, aparece uma combinação de formas de pensamento que se assemelham a um grande polvo de estrutura densa e enormes tentáculos vaporosos ou braços lançados a todas as direções, procurando a coisa desejada e tentando atraí-la ao seu centro. No caso de uma alta aspiração, sustentada por uma vontade forte e ativa, esta combinação aparecerá com a cor e forma vibracionais correspondentes ao caráter do estado mental, ao passo que, no caso de um caráter baixo de desejo, se manifestarão as cores mais escuras. Outra espécie de forma de pensamento age como se procurasse impelir o objeto para alguma direção particular, ao passo que outras parecem reter o objeto. Em ambos esses casos, a ação e direção da forma de pensamento depende da natureza e caráter do desejo ou vontade do mentador ao tempo da concepção da corrente mentativa. A espécie mais peculiar da forma de pensamento aparece quando o mentador deseja obter informação sobre certo objeto, e emite ansiosamente sua força de desejo em todas as direções para o atrair, quer seja ou não consciente da natureza do processo positivo. Neste caso, a forma de pensamento mantém uma relação delicada com a mente do mentador, e arremessando-se aqui e ali, atrai-se as formas de pensamento emanadas das mentes de outros, que podem chegar a conter as vibrações desejadas. Ela alcança a mesma presença de outros mentadores e absorve as vibrações mentativas emanadas deles e literalmente rouba suas ideias se eles as não guardaram pela sua vontade. Nesta conexão, chamo vossa atenção para o fato assaz conhecido, que as pessoas, mantendo os mesmos pensamentos ainda que em diferentes partes do mundo, se ponham na mais estrita relação umas com outras, como sabe muita gente por sua própria experiência. Neste caso as formas de pensamento agem à maneira de fio mentativo que levam as vibrações de uma outra mente. Muito parecida com essa espécie de forma de pensamento acima dita é a que ocorre nos exemplos de comunicação telemental direta entre as pessoas. Neste caso, a forma de pensamento vai em linha firme de uma outra mente e serve de fio direto, levando as correntes de uma pessoa a outra. Outra variedade de forma de pensamento há que se espalha em largos giros. Esta forma de pensamento tem um movimento rotatório. Vão-se os giros constantemente alargando em forma de círculos, isto é, tornando-se maiores todos os dias, conforme o impulso que receberam do mentador. Mas a figura mais peculiar desta forma de pensamento é um movimento estranho para o seu próprio centro, por meio do qual ela absorve tudo o que atrai para o turbilhão. É esta fase manifestada pelos homens de forte positividade,
cujos planos e desígnios se estendem em largas áreas pelos homens que se constituem centros dissolvedores mentativos e atraem tudo o que vem a cair dentro da sua influência. De fato, fazem que as coisas venham por seu próprio caminho. Descrevi algumas figuras e variedades de formas de pensamento que vistes em pintura. Mas, tanto que continuarmos no assunto, consideraremos, particularmente, outras mais. Tratando destas formas de pensamento, mostrei-as como figuras ou formas, isto é, como uma substância material, a fim de que pudesseis compreender bem a natureza de sua obra. Muitas formas de pensamento são não só coisas, mas ainda tão embebidas ficam no desejo intenso e na vontade do mentador que parecem ser forças vivas. Tais formas de pensamento levam os característicos do mentador a uma extensão tal, isto é, tão embebidas se acham em a natureza que, quando são sentidas, parecem quase como a presença real do próprio mentador fazendo as suas explicações ou alegações. Como produções conscientes, tais casos são raros, sem dúvida. Podem ser bons ou maus. O desejo forte de um moribundo tomou, muitas vezes, uma forma real para uma pessoa amada ou amiga, ainda que a alma daquele se não separasse do corpo. Em caso de desejo veemente ou necessidade, uma pessoa atrai tão fortemente os que se afligem por ela, que estes desenvolvem uma forma de pensamento de auxílio, conselho e assistência. Os ocultistas adiantados podem fazer isso voluntária e conscientemente, mas poucos alcançaram este grau. Capítulo 23. Proteção própria. Voltemos a considerar as várias formas da operação prática de telementação. Verificareis, sem dúvida, que mesmo no caso de influência mentativa em uma entrevista pessoal, há uma passagem de correntes mentativas e manifestação de telementação. A distância entre as duas mentes é curta, mas o princípio em operação é precisamente o mesmo quando a distância é de centenas de milhas e o processo é idêntico. Lembrai-vos que, quando falo de força de desejo e poder de vontade, me refiro à força dos dois polos respectivos do poder mental. Ambas essas formas não são mais que fases da mesma energia ou força. Não penseis que há três forças distintas. Só há uma força e esta é o poder mental, de que o poder da vontade e a força de desejo são respectivamente manifestações. A diferença depende dos dois polos de força respectivos, o motivo e o emotivo. Creio que vos lembrais disto. Dividirei as manifestações de telementação em duas classes gerais, a saber: 1. Telementação direta, isto é, o uso da força e com o propósito direto de influenciar uma certa pessoa ou pessoas. 2. Telementação indireta, que é o uso da força unicamente com o propósito geral de efetuar o resultado desejado, sem direção especial para com alguma pessoa ou pessoas particulares. Consideremos, pois, estas duas classes de telementação, em suas fases diferentes. Em considerando, primeiro, o assunto da telementação direta, vemos os casos em que a influência pessoal se exerce em entrevistas pessoais, e sob circunstâncias em que o mentador e outra pessoa ou pessoas se acham em relações íntimas, isto é, à vista um do outro. Sob esta subclasse se coloca o fenômeno de fascinação, magnetismo pessoal, influência pessoal, persuasão, encanto, indução, etc., etc., em suas muitas e variadas fases. Vimos essas manifestações várias, em outros capítulos, e não necessitamos de parar aqui para as considerar. Compreendamos que o efeito é causado pela efusão do poder mental, nas formas de poder de vontade e força de desejo, refusão que tem por fim a indução dos estados mentais similares às mentes de outros e a satisfação maior ou menor, ou completa, conforme as circunstâncias do caso, do desejo ou vontade do mentador. Inclui a segunda subclasse aqueles exemplos de telementação de ordem longa, que produz os fenômenos de influência mental, projeção da vontade e outras formas de influência. Sob muitos nomes de disfarces, inclusive o emprego da força em benefício e vantagem da pessoa tratada ou influenciada, bem como os usos repulsivos e deploráveis, a que já nos referimos, usos que todos os povos, em todos os tempos, praticaram para maleficiar a outras com proveitos e vantagens egoístas. Inclui esta subclasse o que se conhece como magia branca, o uso da força de um modo desinteressado e louvável, com fins dignos em vista,
e a magia negra, ou o uso da mesma força para fins indignos de um modo injustificável e egoísta. Mas, como eu disse na primeira parte destas lições, esta força é como qualquer outra grande força da natureza e pode ser usada para o bem ou para o mal, conforme o estado mental de quem usa dela. Verdade é que o mago negro cai nas malhas de sua própria obra e, mais cedo ou mais tarde, será vítima das forças que desprendeu, mas isto não altera a exposição que fiz. Nesta forma de telementação, o mentador usualmente concentra-se sobre a pessoa ou coisa que deseja afetar, e depois, conscientemente, e pelo uso de sua vontade, ele envia a essa pessoa ou coisa uma corrente ou correntes de forças de desejo ou força de vontade ou ambas. Os ocultistas sabem que o grau de efeito assim produzido depende largamente do grau de concentração empregado pelo mentador. O grau de concentração depende da vontade e manifesta-se na forma de atenção. O plano usual é usar a vontade concentrada para formar uma imagem mental clara da pessoa ou coisa que deve ser afetada e então fazer como se estivesse em presença da pessoa mesma. Quanto mais clara a imagem, maior o grau de vontade concentrada empregada e, por conseguinte, maior o grau de poder projetado em corrente. A mesma forma de telementação fundamenta todos os fenômenos de trato adverso, de bruxaria, etc. Mas, aqui, tenho a declarar-vos uma coisa importante: geralmente o efeito dessas formas de influência malévola é grandemente exagerado, e todos os ocultistas sabem que a razão principal do efeito incontestável desse poder assenta no estado mental da crença, fé e receio das pessoas afetadas. Se alguém crê ou receia, por exemplo, que certa pessoa tem o poder de adversamente o influenciar ou afetar, o efeito dependerá largamente do grau de fé ou receio. As pessoas afetadas por tratos adversos ou bruxaria ou formas similares de influência perversa, creem e receiam invariavelmente que tais influências são efetivas. Por meio de seus estados mentais se fazem negativas e receptivas às influências dirigidas contra si. Isto é uma verdade oculta, que deveria ser bem conhecida. É o antídoto contra o veneno dos tratos adversos de que nos tempos modernos ouvimos falar tanto, bem como na história antiga, sob vários nomes. Se as pessoas conhecessem o poder individual como centro do poder, rodear-se-iam de uma aura positivamente protetora, contra a qual viriam bater inutilmente as ondas de vibrações adversas. Muitos casos ouvimos de pessoas que foram tratadas desta maneira, nestes últimos dias de pseudo-ocultismo, de certos indivíduos que fizeram repulsas a outros, enviando-lhes uma telementação contrária. Tais indivíduos agem, mantendo um sentimento correspondente de nego que fulano esteja bem ou prospere, etc. Muitos chegam até ao ponto de negar que certa pessoa exista. Podeis imaginar o efeito das correntes destes sentimentos sobre a mente que se tornou negativa pela crença e pelo receio de que outra pessoa possa afetar. A sugestão do medo ou crença a isto é justamente o que a sugestão torna a mente de uma pessoa um paciente apropriado, receptivo para o trato adverso. Digo-vos que, se conseguirdes afirmar vossa individualidade e assumir uma atitude de coragem, rireis nas faces dos autores da magia negra, porque ela é o que é, por mais que tentem disfarçá-la sob nomes religiosos. Esses modernos tratos adversos nada mais são que formas da velha feitiçaria que tanto afligiu nossos antepassados, nada mais que as práticas de voodoo, ou obras de encantamento dos pobres negros de hoje. Os princípios são os mesmos, a prática é a mesma e os práticos são os mesmos magos negros de coração maligno, todos eles sujeitos ao fado inevitável que os oprimirá, por mais altas que sejam as suas pretensões. As ações materiais, físicas, os feitiços antigos, as imagens de cera, as bolas de miolo e quejandas tolices, não foram mais que ação sobre as quais os práticos concentravam a sua vontade. Além disso, usavam eles terrificar suas vítimas pela sugestão. Não nego que os objetos materiais tomam e absorvem o magnetismo das pessoas, bom ou mal, pois isto é uma verdade oculta bem estabelecida, e a eficácia dos encantos, das relíquias sagradas, etc., depende desse fato, auxiliados ainda pela sugestão. Digo, porém, que todos os encantos no mundo, todas as bruxarias e práticas materiais de voodoo não podem produzir outro efeito que o que lhes é permitido pelas mentes das pessoas que buscam afetar.
O medo e a crença determinam o grau de receptividade de tais fluências. O Kaul não rezador do Hawaii pede vítimas para a morte, quando, para tal fim, as não compra. Isto, porém, é o receio e a crença do povo que torna a ação dele efetiva. Se as pessoas lhe chamassem mentalmente fanático e, ao mesmo tempo, afirmassem as suas individualidades como centros mentais,